O lixo deve ficar com o lixo. Meu pai anunciou no microfone, balançando a velha caderneta amarelada que meu avô tinha acabado de me entregar em segredo. Ele não apenas zombou. Ele jogou o livrinho direto em um balde com gelo derretendo e espumante. Enquanto a multidão explodia em gargalhadas, eu não gritei. Eu enfiei a mão na água congelante, estraguei meu vestido de noiva para salvar aquelas páginas molhadas e saí sem olhar para trás. Antes de eu contar o segredo escondido dentro daquelas páginas encharcadas e como usei isso para destruir o império falso do meu pai, me diga nos comentários, qual foi a coisa mais cruel que um familiar já fez com você em uma comemoração? Estou lendo cada história. 3 dias depois, entrei em uma agência do Banco do Brasil no centro de São Paulo. O saguão era todo de mármore e murmúrios contidos, um contraste gritante com o caos que eu tinha deixado para trás em Angra dos Reis. Eu segurava a caderneta dentro de um saco plástico com zíper. As páginas estavam enrugadas e manchadas com resquícios de espumante, parecendo exatamente o lixo que meu pai disse que era. Meu nome é Larissa e, aos 29 anos, passei a vida me tornando invisível. Como enfermeira de trauma, eu sei fazer isso. Sei desaparecer no fundo enquanto médicos gritam e pacientes sangram. Sei guardar segredos. Mas ali, de pé, com meu casaco comprado em brechó, esperando a jovem atendente parar de digitar, eu me senti exposta. Eu preciso consultar o saldo disso aqui, eu disse, deslizando o saco pelo balcão polido. Foi um presente. A atendente, uma garota de no máximo 20 anos, pegou com 2 dedos, franzindo levemente o nariz. Ela digitou o número da conta, provavelmente esperando uma mensagem de erro ou saldo zero. Então ela parou. Os dedos ficaram suspensos sobre o teclado. Ela piscou, se inclinou para mais perto da tela, e a cor sumiu do rosto dela. Senhora, ela sussurrou, com a voz trêmula. Por favor, aguarde aqui. Não saia. Ela não apertou nenhum alarme, mas poderia muito bem ter feito isso. Em segundos, o gerente da agência e um homem de terno sob medida, o diretor regional, estavam vindo apressados na minha direção. Eles não olharam para meu casaco barato. Eles olharam para mim como se eu fosse realeza no exílio. Senhorita Almeida, disse o diretor, me conduzindo até uma porta pesada de aço nos fundos. Por favor, estávamos esperando essa conta ser reivindicada há muito tempo. Eles me levaram para uma sala reservada que cheirava a papel antigo e poeira. Enquanto iam buscar o arquivo, eu me sentei na cadeira de couro e fechei os olhos. E de repente, eu não estava em um cofre de banco. Eu tinha 12 anos de novo. Ajoelhada no piso de madeira do escritório do meu pai, Renato estava em sua poltrona, girando um copo de uísque, me observando. Ele tinha derramado de propósito. Eu sabia, mas a regra era simples: meninas limpam, meninos conquistam. Rafael estava no sofá, rindo de um videogame, com os pés apoiados na mesa que eu tinha acabado de polir. Você deixou passar um ponto, Larissa, Renato disse suavemente. Ele não gritava. Preferia a plateia para a crueldade. Gostava de ver a luz se apagar nos meus olhos. Era o teatro dele. Quando o vovô Sebastião tentou me ajudar a levantar, a voz de Renato virou um chicote. Encosta nesse pano, velho, e eu te coloco no asilo tão rápido que você não vai nem ter tempo de juntar seus remédios. Eu esfreguei até meus nós dos dedos sangrarem naquele dia. Eu esfreguei porque acreditava que não tinha valor além do que eu conseguia suportar. O barulho pesado da porta do cofre me trouxe de volta. Eu abri os olhos. Eu não era mais aquela menina de 12 anos. Eu era a mulher segurando o fósforo. O diretor colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Seu avô não abriu apenas uma conta poupança, senhorita Almeida. Em 1982, ele criou uma aplicação vinculada. Ele foi um dos primeiros investidores na Apple e na Microsoft. Ele reinvestiu todos os dividendos na carteira, sem tocar, por 40 anos. Ele virou o documento na minha direção. O valor atual, legalmente transferível para você após o falecimento dele, é de R$ 8.200.000. O número ficou ali na página, preto e absoluto. R$ 8.200.000. Eu encarei aquilo. Pensei no balde de espumante. Pensei em Renato rindo no microfone, chamando aquela fortuna de lixo. Ele tinha segurado milhões nas mãos e jogado fora porque era arrogante demais para olhar dentro da capa. Existe mais alguém listado na conta? Eu perguntei, com a voz calma. Clínica. Não, o diretor disse. Apenas você.
É tudo seu. Eu toquei a caderneta seca e arruinada. Não era só dinheiro. Era uma arma. E, pela primeira vez na minha vida, eu sabia exatamente onde mirar. Meu marido, Diego, não levantou o olhar quando entrei pela porta. Ele estava curvado sobre o notebook na bancada da cozinha, cercado por uma fortaleza de planilhas impressas. O ar no nosso pequeno apartamento parecia elétrico, carregado com a estática de algo prestes a quebrar. Diego não é só um analista de dados. Ele é um arquiteto forense de segredos. Ele encontra rachaduras na estrutura que ninguém mais vê. Não é um império, Larissa, ele disse, finalmente virando a tela para mim. A voz era neutra, sem emoção. É um esquema fraudulento sustentado por empréstimos e ego. Eu olhei para o monitor. Eu esperava ver riqueza. Esperava ver os milhões que Renato ostentava em cada jantar de família e evento beneficente. Em vez disso, vi vermelho. Ele está insolvente, Diego disse, tocando um documento. A mansão em Angra entrou em processo de retomada há 3 semanas. O fundo familiar que ele diz administrar está vazio. Ele vem movimentando os mesmos R$200 mil entre 6 contas diferentes para parecer que tem liquidez. E tem mais. Ele está sendo auditado pela Receita Federal. Recebeu uma notificação de inconsistência no mês passado. Eu encarei os números. O homem que tinha jogado o legado do meu avô em um balde de espumante não era um magnata. Era um homem se afogando em dívidas. Ele não queria dinheiro. Ele precisava dele para não acabar preso. Meu celular tocou. Era ele. Eu coloquei no viva voz. Diego parou de digitar. Larissa. A voz de Renato encheu a cozinha. Não havia pedido de desculpa, nenhuma hesitação, apenas a confiança arrogante de um homem que ainda achava que mandava no mundo. Estive pensando naquela casinha que seu avô deixou para você. A casa de praia. O que tem ela? Eu perguntei. Minha mão se apoiou na mesa para conter o tremor, mas minha voz era gelo. Vou te fazer um favor, ele disse. Já falei com meu advogado imobiliário. Podemos vender rápido. Eu cuido da venda, consigo um bom valor de mercado e invisto o dinheiro no negócio da família para você ter retorno de verdade. Você é enfermeira, filha. Não entende nada de imposto ou manutenção. Estou tentando te poupar de dor de cabeça. Ele queria a casa. Era a única coisa concreta que o vovô Sebastião tinha me deixado além da caderneta. Devia valer uns R$300 mil. Troco para um bilionário, mas uma salvação para um fraudador desesperado. Eu não vou vender, pai, eu disse. A linha ficou em silêncio. Então a máscara caiu. Escuta aqui, ele rosnou, a voz mais grave. Aquele velho não tinha mais capacidade quando assinou aquela escritura. Tenho testemunhas prontas para dizer que você manipulou um idoso senil para passar patrimônio da família. Se você não assinar a transferência até sexta, eu entro com processo contra você por abuso de incapaz. Vou te arrastar na justiça até você quebrar. Entendeu? Você não sabe com o que está lidando, Larissa. Ele não estava me protegendo. Ele estava caçando liquidez. Qualquer ativo que pudesse pegar, vender e jogar no buraco das dívidas dele. Eu entendo perfeitamente, eu disse. Ótimo. Vou mandar os papéis. A ligação caiu. Eu olhei para Diego. Ele não estava com medo. Ele estava sorrindo, um sorriso frio e afiado que combinava com a sensação crescendo no meu peito. Renato achava que estava intimidando uma filha indefesa. Não fazia ideia de que tinha acabado de nos entregar o plano da própria destruição. Ele estava desesperado. E homens desesperados cometem erros. Esperei 24 horas antes de ligar de volta. O silêncio é um amplificador poderoso. Ele deixa o desespero crescer. Diego e eu passamos aquele dia não em pânico, mas em preparação. Não contratamos um advogado para impedir a venda da casa. Contratamos um designer gráfico para montar um conjunto de documentos de investimento falsos. Quando finalmente disquei o número de Renato, fiz a melhor atuação da minha vida. Não invoquei a mulher confiante que saiu do cofre do banco. Invoquei a menina de 12 anos com medo de derramar uísque. Pai, eu sussurrei quando ele atendeu. Deixei minha voz tremer. Desculpa por ter desligado. Eu não sabia o que dizer. E tem que pedir mesmo, ele respondeu, mas o tom estava mais suave. Ele estava ouvindo.
Não é só a casa, eu disse, ajustando minha voz para o tom perfeito de pânico ingênuo. Eu fui ao banco, a caderneta não estava vazia. A linha ficou completamente silenciosa. Eu praticamente conseguia ouvir ele fazendo contas na cabeça. Quanto? Ele perguntou. A ganância escorria pela voz. 8 milhões, eu disse, engasgando. 8 milhões. Mas, pai, eu não sei o que fazer. O gerente começou a falar de imposto, fiscalização, e acho que estou em apuros. Se a Receita descobre isso, vai levar metade. Eu não sei como esconder. Era a isca perfeita. Eu entreguei exatamente o que ele acreditava sobre mim. Que eu era fraca, burra e incapaz de lidar com poder. E entreguei exatamente o que ele precisava. Uma injeção enorme de dinheiro para cobrir os próprios crimes. Escuta com atenção, Larissa, ele disse. A voz mudou instantaneamente de agressor para salvador. Era perturbador. Não assine nada com o banco. Não fale com advogado nenhum. Traga esses documentos para mim. Eu posso colocar isso dentro do fundo da família. A gente classifica como patrimônio antigo. É complicado, mas eu faço esse problema desaparecer. Estou fazendo isso por você, filha. Para te proteger. Me proteger? Ele queria engolir a herança inteira para tapar os buracos do próprio desastre. A gente pode fazer isso hoje à noite? Eu perguntei. Não, ele respondeu rápido demais. Ele precisava de tempo para preparar os papéis falsos. Tem um evento beneficente importante no sábado, em São Paulo. Vai ser perfeito. Leva os documentos até lá. A gente assina tudo numa sala reservada antes dos discursos. Vou anunciar a expansão do fundo da família. Vai parecer legítimo. Ele queria a plateia. Queria a glória de anunciar milhões como se fossem fruto do próprio talento. Tá bom, eu disse. Obrigada, pai. Obrigada por resolver isso. É para isso que servem os pais, ele respondeu. Eu desliguei. Olhei para Diego. O medo sumiu do meu rosto na mesma hora. Ele caiu, eu disse. Diego assentiu. Já estava imprimindo os documentos que realmente apresentaríamos. Eles pareciam exatamente formulários padrão de transferência. Mesma fonte, mesmos cabeçalhos. Mas as letras miúdas não eram uma transferência de dinheiro. Era uma declaração de responsabilidade total. Renato achava que estava puxando uma filha ingênua. Não percebeu que tinha convidado o próprio Carrasco para a festa dele. O evento beneficente de empresário do ano aconteceu no salão principal do Hotel Unique, em São Paulo. Lustres espalhavam luz sobre os ombros da elite da cidade. Era uma sala cheia de dinheiro antigo, poder político e, no caso do meu pai, ambição desesperada. Eu cheguei às 19h55. Não estava usando as roupas discretas que Renato preferia em mim. Eu usava um vestido vermelho estruturado que custava mais que meu carro. Atravessei a multidão, não ao redor dela. Vi Rafael perto do bar, rindo alto demais, já no terceiro drink. Ele não me viu. Estava ocupado demais interpretando o herdeiro de um império que não existia. Renato estava na frente do salão, ao lado de dois políticos. Ele parecia radiante. Era o brilho de um homem que acreditava ter realizado o golpe perfeito. Quando me viu chegando, o sorriso não mudou, mas os olhos se estreitaram. Ele se desculpou e veio até mim perto do palco. Você está atrasada, ele sussurrou entre os dentes, mantendo o sorriso para as fotos. Trouxe? Eu trouxe, eu disse, entregando a pasta azul de couro. Ele arrancou da minha mão. A ganância era quase visível, vibrando nele. Está tudo aí? Ele perguntou. Autorizações de transferência, procuração. Está tudo aí, pai. Do jeito que você pediu. Coloca os 8 milhões sob controle do fundo da família. Você só precisa assinar como administrador para aceitar os ativos. Ele abriu a pasta. Não leu cláusulas. Não conferiu nada. Só procurou a linha de assinatura. Um homem inteligente teria perguntado por que o documento se chamava Declaração de Responsabilidade Total. Teria estranhado as datas de 20 anos atrás ligando o nome dele a várias empresas listadas. Mas Renato não era inteligente. Era arrogante. Ele acreditava tanto na própria superioridade que não conseguia imaginar um mundo onde eu fosse uma ameaça.
Ele tirou uma caneta cara do bolso. Você fez a coisa certa, Larissa, ele disse, assinando com firmeza. Depois me devolveu a pasta, já se virando para o palco. Vai sentar lá no fundo, ele ordenou. Tenho um anúncio para fazer. Ele subiu as escadas. O salão silenciou. O holofote acendeu. Eu não fui para o fundo. Fiquei de lado, fotografei a assinatura e enviei. A 3 quilômetros dali, Diego recebeu, anexou a denúncia que já tínhamos preparado e enviou para a Receita Federal. Instantes depois, Renato pegou o microfone. Senhoras e senhores, ele anunciou com orgulho. Hoje lançamos uma expansão histórica do Fundo da Família. Um investimento de 8 milhões no futuro desta cidade. Ele estava confessando ao vivo. Diante de centenas de pessoas. Ele assumia um dinheiro que eu tinha acabado de vincular a anos de fraude. Meu celular vibrou. Confirmação recebida. Está feito. Renato ainda sorria quando o telão de LED atrás dele piscou. O logotipo da fundação desapareceu, substituído pelo selo da Receita Federal com letras vermelhas, bloqueio de bens em andamento. O aplauso virou silêncio. Renato se virou confuso, não assustado. A mente dele rejeitando uma realidade que não combinava com o roteiro que tinha criado. Esse era o defeito fatal dele. Não era ignorância, era senso de direito. Ele nunca acreditou que alguém que ele considerava insignificante pudesse construir uma armadilha grande o suficiente para prendê-lo. As portas do salão se abriram com força. Agentes entraram pelo corredor central. Renato Almeida, disse o agente à frente. Afaste-se do palco. Renato apertou o microfone. Você sabe com quem está falando? Sabemos, o agente respondeu. O senhor é o responsável que acabou de assinar um documento assumindo a responsabilidade por anos de irregularidades fiscais. Renato se virou para mim. Foi ela, minha filha, ela me enganou. Fale isso na delegacia, o agente disse. As algemas se fecharam. Câmeras dispararam enquanto ele era levado embora. Sem grandiosidade, reduzido a um homem de terno alugado. Eu achei que tinha acabado. Não tinha. A porta da sala reservada bateu com força. A tranca girou. Rafael estava lá, suando, o rosto vermelho, fora de si. Você destruiu tudo, ele disse. Já estava destruído, eu respondi. O dinheiro nunca existiu. Ele pegou uma faca de mesa com serra. Aquilo não era mais estratégia. Era instinto bruto, o momento em que a ilusão de família desmorona e o desespero mostra os dentes. Diego entrou na minha frente. Abre a porta, Rafael. Rafael avançou. Diego segurou o pulso dele, torceu, e o braço estalou. A faca deslizou pelo chão de mármore. Quando os agentes arrombaram a porta, meu irmão estava chorando, não de dor, mas de insignificância. Isso foi há 3 semanas. Hoje de manhã, Angra dos Reis cheira a sal e café fresco. Estou sentada na varanda da minha casa. Minha. Consertei o telhado, limpei o mato, transformei em um lar. Renato teve a liberdade negada. Os bens foram bloqueados. O império dele acabou. Rafael fez um acordo. Não há herança esperando por ele, apenas trabalho. Eu queimo o documento na varanda. Não preciso mais dele. A Receita já tem tudo o que importa. Essa folha era só o medo que eu carregava. Diego senta ao meu lado. A transferência está concluída. É tudo seu. O que você quer fazer com isso? Eu olho para o mar 8 milhões. Nada, eu digo. Deixa render. Eu ainda sou enfermeira. Ainda sou a Larissa. O dinheiro não é poder. É proteção. Família não é sangue. É quem fica ao seu lado quando o cofre se abre.